Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do curso de barbeiro. Estou muito feliz por essa tua decisão de ter entrado para a profissão da barbearia. Primeiramente aí, eu vou contar um pouco da minha história pessoal. O meu nome é Alan, tá? Atualmente eu estou com 34 anos e eu trabalhei sempre no regime da CLT, né? Antes dos 18 anos eu comecei a trabalhar desde novo ali, com 16 anos de carteira assinada. Antes disso eu já trabalhava também com 14 no mercado do meu tio, que ele tem. Trabalhava lá de ajudante. Com 16 eu fui para a indústria para ser registrado. Aí com 18 eu sempre tive o sonho de servir o exército. Fui para o exército no quartel de Blumenau, o 23BI. Fiquei lá por 3 anos, saí do quartel, servi no ano de 2007, no ano de 2010 eu dei baixa no quartel. Saindo do quartel, eu trabalhei ainda em mais 2 empresas, tá? Trabalhei numa empresa de produtos químicos, veneno, pesticidas, enfim. E também trabalhei na Conservas Hemmer, né? Fiquei nessa indústria de químicas aproximadamente 3 anos. Daí em 2013 eu fui para a Hemmer, onde eu fiquei aproximadamente 3 anos também. Em 2016 eu na verdade assim, eu sempre tive o sonho de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio, né? De trabalhar por conta própria. Eu não queria mais ficar trabalhando, ter o meu encarregado ali, ter o chefe, né? Não que isso seja ruim, mas eu sempre, não sei se eu tive o dedo podre ou o quê, mas eu sempre peguei chefes muito ruins, sabe? Chefes ignorantes e tudo mais, que eram pessoas difíceis de lidar, difíceis de conversar. E aquilo foi me aborrecendo até o ponto de, em 2016, eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo ramo da barbearia, por conta de um antigo barbeiro que eu cortei durante anos com o mesmo barbeiro. E a gente sempre conversava, né? E ele contava a história dele, como que ele virou barbeiro, quanto tempo que ele era barbeiro. E ele tinha uma condição de vida muito boa, que na época ali, isso antes de 2015, ele ganhava mais dinheiro do que uma pessoa formada em direito, né, sendo advogado ali. Ele ganhava muito mais que muito bacharel em advogado, né? E também muito mais que dentista também. Ele tinha uma condição de vida muito boa e aquilo ali me chamou a atenção, sabe? Porque para virar barbeiro, querendo ou não, você não vai precisar ficar 5 anos numa faculdade, fazer mais uma pós-graduação, fazer um doutorado para aí sim você ganhar um salário legal. Como barbeiro você tem a possibilidade de se formar rapidamente, que é o caso aqui do curso que você está fazendo, onde em menos de 3 meses você vai estar formado, podendo já estar trabalhando numa barbearia, ganhando ali acima de 3, 4, 5 mil reais e não fazer uma faculdade para ganhar isso. Como eu vejo muito no mercado, não só o caso daquele barbeiro daquela época, mas acontece muito de barbeiros ganhar muito mais do que pessoas formadas, tá certo? Então, retomando, em 2016 começou um boato dentro da Hemmer muito grande que a empresa estava passando por uma crise. Tudo que falavam lá dentro era crise financeira, e aquilo começou a mexer comigo, né? Porque eles começaram a falar que iriam demitir bastante funcionários, né, por conta dessa crise, e eu decidi, depois de sair da barbearia daquele senhor que eu cortava, fazer o curso de barbeiro.
Isso foi em 2016, no início do ano. Na época existia o Instituto Embeleze, na rua 15 de novembro, e eu fui até lá num sábado de manhã, conversei lá com o pessoal e já saí de lá matriculado para o curso. 2 semanas depois, aproximadamente, eu comecei o curso. Na época acho que era toda quarta-feira, se eu não estou enganado, toda terça ou quarta-feira à noite, durante 4 meses e meio, uma vez por semana, tá? Comecei o curso ali, nunca tinha pegado numa tesoura, né? Então você pode ficar tranquilo também, não precisa se preocupar, que eu quando comecei nunca tinha cortado cabelo, nunca havia pegado numa tesoura, numa máquina, não sabia nem por onde começar, né? Iniciei o curso lá, depois de uns 2 meses mais ou menos de curso, já tinha perdido o medo de cortar cabelo, né? Já estava até cortando. Claro que na época ali, para mim, eu estava cortando bem, mas hoje eu vejo que era muito básico, né? Pela experiência que a gente tem hoje. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai sempre evoluindo, né? E eu lembro como se fosse hoje, com 2 meses que eu estava no curso, eu cheguei para trabalhar lá na Hemmer e eles me deram férias, né? E durante essas férias ali, eu fiquei pensando, né? Bom, se eu estou de férias, eu estava fazendo o curso, eu pensei, eu vou falar com alguém do curso para ver se tem alguma barbearia, alguma coisa para mim trabalhar. Na época não tinha nada, então eu acabei passando um mês de férias ali, estudando e tal, né? Na época também a minha ex-mulher ali, ela estava grávida, então eu dei uma atenção para ela durante esse período. Quando eu voltei de férias, faltava mais ou menos 4 aulas para finalizar o curso, um mês de aula, uma vez por semana ali. Eu voltei de férias e recebi a notícia que eu ia ser demitido, tá? Eu fui numa segunda-feira lá para a empresa, daí me fizeram trabalhar até o final do dia. No final do dia eu fui para o RH e ele falou que para mim assinar a ficha as folhas lá de demissão e tal, né? Na verdade eu fui pego de surpresa, não estava esperando ser demitido, mas como eu já estava com o curso quase finalizado, eu peguei, falei com um outro aluno que ele já tinha muita experiência no ramo da barbearia. Ele já tinha mais de 8 anos de experiência como barbeiro e ele só estava realizando o curso porque ele não tinha certificado, tá? Ele não tinha certificado. Daí eu peguei, conversei com ele e falei com ele, cara, vamos montar uma barbearia de sociedade. Aí amadurecemos a ideia ali e ele ficou bem empolgado. Aí na época ele não tinha dinheiro, nem eu tinha muito dinheiro. Mas eu lembro que a gente abriu uma barbearia muito simples, lá no bairro Badenfurt, que é o uniforme que eu estou usando aqui, onde foi a minha primeira barbearia, tá? Essa barbearia, ela tinha 20 metros quadrados, era uma sala de 3 metros de largura por 7 de comprimento, ela dava 21, 22 metros no máximo, tá? Ela era uma sala estreita, onde nós colocamos os bancos de esperas na frente, as 2 cadeiras e o banheiro nos fundos. E ali a gente começou a cortar. Naquela época foi muito bom que esse meu sócio, na época a gente abriu junto, porque como ele tinha muita experiência e eu estava recém saindo do curso, não tinha muita experiência, eu colei nele e comecei a ver como ele cortava. No começo eu nem cortava muito, porque eu também tinha aquela questão do medo, né, de estar cortando. Então no começo ali para mim foi bem desafiador, pensei em desistir vários dias, né? Mas fui indo até que passou essa fase, eu perdi o medo e comecei a colar naquele meu sócio, ver como ele cortava e comecei a desenvolver muito bem, né, a profissão. Daí meu sonho foi realizado de ter o próprio negócio. Em 2016, em julho, no dia 1º de julho, abrimos a barbearia. No dia 12 de julho, a minha filha nasceu. Então, todo dia 12 de julho ali, praticamente,
foi quase no mesmo dia ali, né? Então essa foi a minha história até chegar na minha primeira barbearia, tá? Depois de 6 meses, esse meu sócio, como ele morava em Pomerode e a esposa dele havia passado num concurso público lá na cidade de Pomerode, ele decidiu montar uma barbearia para ele lá. Então ele saiu de férias no final do ano, me avisou que iria ver uma sala e tudo mais, né? E início do ano, no dia 15 ali, ele já não voltou mais para trabalhar, né? E daí ele já montou a barbearia dele lá, acabou ficando uma distância muito grande, né, para ele vir trabalhar, dava mais de 30 quilômetros de onde ele trabalhava, acabava não compensando mais para ele. Ele montou a barbearia lá, isso depois de 6 meses. A gente já tinha formado uma clientela ali no Badenfurt, onde eu contratei um outro barbeiro, o Gabriel, e continuamos o trabalho, tá? Continuamos o trabalho ali, até que depois de 2 anos e meio, mais ou menos, de barbearia, surgiu a oportunidade numa sala 50 metros para frente, uma sala muito mais ampla, de aproximadamente 60 metros quadrados. A sala lá dava 5 metros de frente por 10 de comprimento. Naquela sala ali tem 6 cadeiras de barbeiro. Essa barbearia ainda existe, né? Eu me mudei para lá, fiz toda a reforma da sala. A gente trabalhava em 4 barbeiros, tinha um fluxo muito grande lá de clientes. O corte na época era barato e era R$20 na época e tinha muito fluxo, muita gente, era o dia todo cheio, tá? No sábado a gente trabalhava em 5 barbeiros com todas as cadeiras cheias, tinha dias que a gente trabalhava em 6 cadeiras, teve época que a gente trabalhava em 7 cadeiras de barbeiro, final do ano, mais caixa, mais atendente, a gente tinha muito fluxo lá naquela barbearia. Foi uma época muito boa, assim, deu um boom muito grande nos anos de 2019 por ali, né? Aí no ano de 2020 eu abri uma segunda unidade no bairro Água Verde, barbearia Badenfurt também, ao lado ali da padaria aberta, próximo ao terminal rodoviário que vai sair, próximo ao presídio, tá? Um pouco para frente do presídio. Abri essa segunda unidade. Aí os meus desafios, eles mudaram, tá? Eu sempre tive o sonho de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio, só que eu estava muito preso ao operacional. O operacional de uma barbearia é você estar cortando cabelo. Então eu estava muito preso no operacional. A barbearia, quando você está na cadeira, o cliente acaba fidelizando muito contigo, tá? Porque a barbearia é um serviço de confiança. O cliente adquiriu confiança em você, dificilmente ele vai te trocar. Então acabou que eu não estava mais conseguindo conciliar as duas coisas, as duas barbearias, né? Foi onde eu comecei a fazer um curso de gestão e comecei a sair um pouco da área do corte e me aperfeiçoar na área estratégica da barbearia, né? Comecei a fazer vários cursos voltados para a gestão. Em um desses cursos eu tive a ideia de fazer franquia, né? Eu ali mais ou menos pelo ano de 2020, ali no ano da pandemia, mais para o início de 2021, eu comecei a amadurecer essa ideia de abrir franquia. Amadureci a ideia, vendi as minhas 2 unidades como franquias. A do Badenfurt foi para o Gabriel, onde ele já trabalhava um bom tempo comigo, acabou saindo, foi para uma outra barbearia. Conversei com ele teve bastante interesse, acabou comprando a barbearia e a unidade da Água Verde eu também vendi, tá? Eu vendi as 2 unidades, montei a unidade do shopping e uma segunda unidade da marca Doutor Alemão na Cooper da Itopava Norte. Então hoje eu tenho 2 marcas, que é a Badenfurt e a Doutor Alemão.
a Badenfor lá no Badenfor e na Água Verde, a Doutor Alemão no Shopping e na Água Verde, tá? E agora uma quinta unidade na cidade de Massaranduba, tá? Também da Doutor Alemão. Estou ainda em processo final dos processos da franquia, mas eu tenho uma franquia de barbearia hoje, né? E isso tudo não foi do dia para a noite, foi fruto de muito esforço, trabalho, estudo, né? Ainda não está 100%, mas está quase tudo formatado para colocar essa franquia, fazer a divulgação dela e expandir essa rede. Essa é a minha história dentro da barbearia e agora eu vou contar também a história num próximo vídeo aqui da barbearia em si, desse mercado. Tá certo? Até o próximo vídeo.